minha proposta, então, é falar-vos das leis da memória e do direito. E, portanto, já, no fundo, pegar em alguns temas que eu já pude perceber que já fizeram parte das discussões anteriores, do controle da narrativa histórica e digamos, das memórias seletivas, e também da existência de historiadores de serviço, ao serviço do regime. Bom, quando nós falamos em leis de memória, estamos a tocar precisamente na ideia de que o direito pode ser usado, nomeadamente a lei, pode ser usada para fixar aquilo que é a versão correta, com as devidas aspas, da história. Portanto, começaria por dar uma breve, digamos, uma noção operativa, um conceito operativo de leis de memória, e pegando na definição de Aaron Fish, diria que leis de memória são leis que propõem e impõem pela força, que definem e impõem pela força uma certa narrativa oficial de eventos, de acontecimentos passados. E, portanto, é uma narrativa histórica que é patrocinada e imposta, por vezes, pela força, pelo Estado. Claro que quando nós falamos em leis de memória, estamos a pensar em desenvolvimentos relativamente recentes, nomeadamente desde a década de 2000, já lá irei, mas, na verdade, os exemplos históricos remontam a muito mais atrás. Basta pensar, por exemplo, há até outros exemplos anteriores que costumam ser referidos na reflexão académica sobre estas questões. Por exemplo, a Declaração de Independência das colónias americanas, em 1776, fazia referência à tirania da coroa britânica, e à opressão, às várias formas de ofensas praticadas pela coroa britânica, silenciando a outras formas de tirania que estavam na altura a ser levadas a cabo, a ser exercidas pelos próprios colonos, junto desde logo das populações indígenas. Portanto, esta leitura seletiva da história não é nada de novo, naturalmente. No entanto, quando nós falamos em leis da memória, e todos os debates académicos em torno deste tema versam sobre, digamos, as experiências mais recentes do pós-Segunda Guerra Mundial e, concretamente, enfim, dois marcos históricos que normalmente são avançados na doutrina nestes debates são a década de 80, para uma disseminação da criminalização da negação do Holocausto na legislação de vários Estados, incluindo Portugal, e também agora um desenvolvimento mais recente, e são as leis da memória mais problemáticas, que associamos à Europa de Leste e à ascensão dos nacionalismos populistas, e portanto desde a década de 2000 vários Estados que têm vindo a adotar leis de memória para celebrar heróis para definir aquilo que é a versão correta, aprovada pelo Estado e que é protegida pela lei e, portanto, e que não deve e não pode ser contestada sob pena de sanção penal. Evidentemente que são essas versões das leis da memória, as leis punitivas, que são mais problemáticas, ainda que dúvidas quanto à bondade das leis de memória existam também para outro tipo de leis de memória. Ora bem, o que é evidente é que as leis de memória, portanto, entendidas como instrumentos normativos que são usados para fixar uma determinada narrativa histórica que é apoiada pelo Estado, no fundo tem, evidentemente, um grande potencial de impacto político e simbólico, e podem ser usadas para várias finalidades, para reconhecer os erros do passado, para lembrar acontecimentos históricos traumáticos ou motivo de gáudio, para proteger a dignidade das vítimas, para celebrar os heróis, etc. E, portanto, é importante reconhecer que as leis da memória podem ter um caráter declarativo, proclamatório ou punitivo. Volto a dizer, quando fala, é sobretudo a respeito das leis com uma intenção sancionatória que se levantam mais dúvidas.
E podem ser, e a experiência histórica mostra-nos que nós temos leis de memória adotadas num claro processo de imposição de cima para baixo, em que são os líderes políticos, os detentores do poder, que para, em boa medida, consolidar o seu poder e o projeto de state building e nation building, impõem por lei aquilo que é a narrativa autorizada dos factos históricos, portanto, numa perspectiva de cima para baixo, mas também há algumas experiências históricas em que as leis de memória foram adotadas na sequência de reivindicação, desde logo de vítimas, e é o caso da Lei Espanhola, 2007, a Lei da Memória Histórica, que resulta em boa medida de pressão popular, os chamados grassroots movements, portanto, uma reivindicação de baixo para cima. Também há uma outra experiência histórica relativamente recente de uma lei que teve menor sucesso do que... Porque a Lei da Memória Histórica Espanhola, 2007, é referida na doutrina como uma lei de memória inclusiva. As vítimas do regime de Franco e da Guerra Civil e, portanto, espanhola. Portanto, e nessa medida é uma boa lei de memória, é referida por alguns autores, ao passo que em França, em 2005, também fruto de reivindicações, chamemos-lhe assim, da sociedade civil, foi adotada uma lei sobre a colonização francesa que era altamente celebratória do modelo francês de colonização, o que resultou, claro, motivou logo uma grande oposição popular e acabou por as normas controversas serem eliminadas do diploma, precisamente pelo seu caráter celebratório, que passava uma esponja em todas as atrocidades cometidas enfim, e associadas sempre a um domínio colonial. Também é importante reconhecer, e aliás pelos exemplos que eu já fui referindo, que nós encontramos leis de memória usadas por governos, por regimes autoritários, mas também por regimes democráticos. Ainda que possamos encontrar, sem grande dificuldade, diferenças na forma como as leis de memória são usadas num e outro tipos de regime. Portanto, nós temos uma grande, nos trabalhos académicos sobre este tema, que são um grande volume de trabalhos que tratam sobre esta matéria, encontramos várias, o reconhecimento que nós podemos falar em leis de memória, as leis de memória por antonomasia são as leis que criminalizam a negação do Holocausto e outros genocídios, mas em relação a estas leis, há quem se refira à criminalização da negação do Holocausto como a lei da memória por excelência, enquanto outros autores consideram que esta categoria de intervenção legislativa sobre factos passados tem um estatuto próprio à parte das outras leis da memória, menos problemático em relação, mas são apenas uma forma de leis de memória. Há também leis de memória que servem para reconhecer acontecimentos históricos em homenagem às suas vítimas. É o que se passa com leis que reconhecem, por exemplo, o genocídio contra os arménios, uma lei francesa 2001 que o faz, por exemplo, ou o reconhecimento por via legal do genocídio de Holodomor na Ucrânia. Por outro lado, ainda que provavelmente não seja intuitivamente, não pensamos neste tipo de uso da lei da memória, ou como exemplo da lei da memória, o próprio reconhecimento dos símbolos do Estado, os feriados, as datas comemorativas, os acontecimentos comemorativos, todos eles contribuem para, e são, lá está, iniciativas estatais para, no fundo, controlar a narrativa histórica, a própria designação das ruas, das avenidas, nas cidades, claro, a regulação do ensino da história no ensino público, o próprio financiamento da investigação historiográfica, alterações à lei da nacionalidade para no fundo,
compensar, tentar compensar, que o inglês seria o atone, por falhas ou atrocidades passadas. Estou a pensar aqui claramente no caso espanhol e português, da tentativa de compensar a expulsão dos judeus sefarditas com alterações à lei da nacionalidade, no sentido de facilitar a naturalização dos descendentes de judeus sefarditas de Portugal e de Espanha. As próprias afirmações públicas, o reconhecimento público e os pedidos de perdão feitos por dirigentes políticos pela colonização, pelo envolvimento do tráfico de escravos, por medidas de... Estou a pensar aqui concretamente na Austrália, em relação portanto, a compensação dos povos indígenas, ou o perdão pela separação das crianças indígenas face em relação às suas famílias. Portanto, toda uma série de políticas, de campanhas levadas a cabo pelos Estados em tempos passados e pelos quais agora os governos pedem perdão. Exemplos, já dei aqui alguns exemplos, já fui referindo, dou aqui outros, já falei da Lei da Memória Histórica Espanhola, 2007, já referi o exemplo, o reconhecimento do genocídio contra os arménios em 2001 pela França, depois, e também de França, o exemplo de uma lei sobre a colonização que, como já referi também, 2005, que foi muito contestada pelos termos em que enfim, celebrou e apresentou ou retratou o desempenho dos colonos franceses, ou, enfim, sim, o desempenho, chamemos-lhe assim. Lá está, na Ucrânia, uma lei de 2006 afirmar, reconhecer o genocídio do Holodomor, praticado, enfim, a fome imposta pelo regime soviético aos ucranianos na década em 1932-33. E depois também na Ucrânia, aquilo que é comumente designado na doutrina como Decommunization Package, portanto, uma série de leis de memória no sentido de afirmar os símbolos nacionais, os heróis nacionais, em corte com o passado sob o domínio soviético, russo, não é? O que conduziu a uma guerra de memória entre a Polónia e a Rússia, isto em 2015. Porque realmente as narrativas chocavam entre si. Em Portugal temos também dois exemplos, já referi a questão da lei, a revisão da lei da nacionalidade em 2013 para facilitar a naturalização dos descendentes dos judeus sefarditas portugueses, e também a criminalização da negação do genocídio, que aparece no Código Penal Português, no artigo 240, número 2, portanto, a negação ou a trivialização grosseira dos crimes de genocídio, de guerra contra a paz e contra a humanidade, ainda que acontece em Portugal, como acontece noutras democracias europeias, a criminalização do negacionismo é feito, não vale, não é um crime por si só, é necessário depois que essa negação esteja associada a uma intenção de incitar à violência, de ameaçar, etc. Portanto, não basta a simples afirmação de que o Holocausto, por exemplo, não aconteceu. Da Rússia também temos outros exemplos, e reparem que eu estou a dar-vos aqui exemplos de sentido muito diferente. Um exemplo de lei de memória russa é uma lei de 2005 que veio criminalizar, lá está, também aqui a negação dos crimes que foram punidos pelo Tribunal de Nuremberg, mas associada, portanto, aqui, portanto, uma lei de criminalização da negação do Holocausto, mas ao mesmo tempo também a criminalização de qualquer insulto aos símbolos da glória militar russa, é? Portanto, e também a criminalização da disseminação de informação errada sobre o papel ou a intervenção da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial.
E depois temos também outros exemplos que são recorrentes, que são mencionados frequentemente na doutrina, nos jornais académicos sobre estas matérias, leis de Israel sobre, lá está, sobre a criminalização da negação do Holocausto, claro, é uma lei de 86, mas depois leis mais recentes que são normalmente apontadas como leis problemáticas pelo silenciamento, pela exclusão dos palestinianos, e portanto, enfim, o que vem muito a propósito agora. Ora bem, eu só agora, nesta reta final, queria fazer aqui um sumário, se ainda tiver tempo, das principais críticas que são feitas às leis da memória, não é? E sobretudo às leis que sancionam, que punem versões não autorizadas pelo Estado do passado, de acontecimentos passados. E, portanto, uma das principais críticas, naturalmente, e é antecipável, é fácil de antecipar, é o uso que regimes autoritários, ainda que não sejam só os regimes autoritários que fazem uso de leis de memória, mas o uso que é habitualmente feito por regimes autoritários para proibir certas versões da história e para blindar em relação a críticas, a possíveis críticas, uma versão oficial da história. E isto, claro, com prejuízo para a liberdade de expressão, a liberdade académica e a liberdade de imprensa. Claro, podemos discutir se são só, se estas liberdades ficam só em causa quando há nos regimes autoritários e também só quando temos leis de memória que impõem sanções penais ou de outra natureza a versões alternativas da história. Seja como for, portanto, esta a crítica normalmente é dirigida contra leis da memória punitivas e adotadas no quadro de regimes autoritários. E a crítica, outra crítica habitual é de que frequentemente, ainda que não sempre, não é? As leis de memória estabelecem, impõem com a força do poder estatal uma versão que é manipuladora, que é populista, que é muitas vezes pouco rigorosa da história. Uma seleção muito estratégica dos factos do passado, uma imposição de uma memória, lá está, impõe o que esquecer e o que recordar enfim, com a força do Estado e validando aquilo que é a memória de um grupo e desacreditando ou desconsiderando a memória de outros grupos. Portanto, aqui, frequentemente, as leis da memória são instrumentos de revisionismo histórico. E frequentemente também refletem a cultura maioritária e a memória da maioria. E, portanto, excluindo outras visões da história, das minorias, e, portanto, nessa medida têm um potencial antidemocrático, mesmo em contexto de regimes não autoritários. É claro que nem todas as leis da memória restringem a liberdade de expressão e também nem todas as leis da memória representam ou misrepresent. Portanto, eu tenho aqui, na verdade, devo dizer que tenho as minhas notas em inglês e por isso estou aqui a traduzir ao mesmo tempo. Portanto, dão uma versão enviesada, truncada, manipuladora dos acontecimentos históricos. Ainda assim, também encontramos na análise académica destas matérias a ideia de que o direito não se deve meter mesmo nisto. O legislador não deve, mesmo que as leis, mesmo admitindo que as leis não restringem as liberdades, que são competentemente adotadas, que portanto, não restringem a liberdade de expressão, não manipulam enfim, os factos históricos, ainda assim dir-se-á que o legislador não se deve meter nisso, porque não é a verdade histórica não é algo que deva ser regulado enfim, regulado pelo Estado. Não cabe ao Estado regular a verdade histórica. E, portanto, seria uma matéria que deveria estar fora da alçada do legislador. E, concluir, o que eu tenho a dizer sobre isto é o seguinte: eu partilho destas reservas quanto à oportunidade, ao caráter apropriado de o Estado legislador se meter a definir a história, mas
isso já acontece de várias maneiras, portanto, e alguns dos exemplos de formas de leis de memória que eu fui referindo, comprovam isso mesmo, a escolha na educação, aquilo que é ensinado nas escolas, que é, no fundo, a versão oficial da história, os feriados que são comemorados, os símbolos do Estado, portanto, tudo isso já já é uma forma de o Estado definir a verdade histórica. O que é importante é que, precisamente pensando na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, na liberdade académica, é que essa verdade histórica, lá está, não seja tomada como um dado absoluto, que não seja fora do alcance da reflexão crítica, e sobretudo que essa verdade histórica, lá está, seja descoberta também com as vozes das minorias e, portanto, e não só com a imposição da versão que é a versão mais cara à maioria da sociedade. E, sobretudo, algum cuidado com versões autocelebratórias, não sei se isto se pode dizer em língua portuguesa, mais uma vez estou aqui a traduzir ao mesmo tempo de notas em língua inglesa, mas lá está, versões autossatisfeitas, muito autossatisfeitas do passado, que podem realmente ser até ofensivas para a inteligência, quando não para os sentimentos de vítimas de atrocidades cometidas no passado, de que optamos por dar uma visão mais, digamos, benigna do que aquilo que efetivamente se passou. Portanto, respeito pela liberdade de expressão, uma abertura a repensar alguns dados sobre a história do país que, enfim, até ao momento têm sido veiculados e transmitidos de geração em geração de forma mais ou menos monolítica e, sobretudo, está, não silenciar as minorias. Seria essa a última nota com que eu vos deixaria. Muito obrigada pela vossa atenção.